O Vietnã foi um dos maiores palcos da chamada Guerra Fria, conflito político e ideológico marcado pela polarização do mundo em duas grandes vertentes. Conhecidos por serem a grande pedra no sapato dos Estados Unidos, uma vez que o desfecho se deu a favor dos socialistas, o país, uma vez unificado, prosseguiu caminhando do lado mais à esquerda, fazendo acordos com os demais países comunistas, como a União Soviética, por exemplo, se distanciando cada vez mais do comércio com o mundo ocidental. Acontece que, mesmo saindo vencedores da guerra, a situação do Vietnã era catastrófica. Pessoas ficaram desabrigadas, mais de 1/7 da população estava morta ou ferida, e os custos dos reparos na infraestrutura eram altos, tanto no norte quanto no sul. Para reerguer o país, seria necessária uma indústria qualificada, mas o país era quase que inteiramente agrário. E foi neste contexto que o pequeno Vietnã precisava rever a sua economia se quisesse se tornar uma potência competitiva. Já se passaram quase 50 anos após o final do conflito e, atualmente, o Vietnã tem outro retrato. Sua economia é a 37ª maior do mundo pelo PIB nominal e a 23ª quando medida pela paridade do poder de compra em 2020. Sua população no mesmo ano foi de 97,3 milhões de pessoas, um pouco menos da metade brasileira, mas quando olhamos para o tamanho de seu território, percebemos a densidade demográfica. O Vietnã é cerca de 25 vezes menor do que o Brasil. A posição geográfica do país, aliada à sua economia emergente, fez com que o país fosse considerado um novo tigre asiático, e dado o histórico financeiro nos últimos 30 anos, alguns definem que o Vietnã passou por um verdadeiro milagre econômico. Mas afinal, quais foram os pontos-chave do milagre econômico vietnamita? O país vai conseguir se tornar uma nova potência global? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Olá, você está no canal Panorama e hoje nós vamos falar sobre o milagre econômico do Vietnã. Falar sobre a economia do Vietnã sem mencionar os resultados da Guerra do Vietnã é uma tarefa praticamente impossível. Isso porque, embora o país tenha uma história e cultura significativas, este marco acabou por definir a posição do país tanto domesticamente quanto em relação à sua política externa. Vamos evitar falar senso comum, mas o país realmente ficou destruído após a guerra. Foram ao todo 19 anos de conflitos armados e, após a reunificação em 1975, a economia do Vietnã enfrentava problemas como dificuldades de produção, desequilíbrios entre oferta e demanda, baixa eficiência de circulação, inflação crescente e problemas de dívida cada vez mais graves. O Vietnã é um dos poucos países da história moderna cuja economia se deteriorou dramaticamente durante a reconstrução do país após um conflito armado. Isso porque logo após a chegada dos tempos de paz, diversas políticas econômicas adotadas se mostraram completamente inviáveis. O governo avançou na tentativa de abolir completamente a propriedade privada na região sul do país, além de impor uma agricultura coletivista e uma economia socializada de modo geral. Os primeiros anos do Vietnã pós-guerra, e estamos falando aí por volta de 1975 até 1979, foram realmente um desastre. A produção de alimentos e a renda per capita caíram, e os bens de consumo eram de má qualidade, caros e escassos. Além disso, houve um grande êxodo de chineses que ali moravam retornando para o seu país, já que as coisas iam de mal a pior. O governo tentou responder com algumas políticas a partir de 1979, tornando um pouco mais flexível a abordagem que estavam fazendo nos primeiros anos. Mas a grande mudança realmente aconteceu após o ano de 1986, quando o Estado adotou o plano de reformas econômicas chamada Doi Moi. Este termo na língua vietnamita significa algo como renovar, e essa foi a premissa pela qual o governo do Vietnã levou para reverter o quadro negativo do país naquela altura. Baseado nos ideais de Lenin, que defendia a ideia de que o socialismo seria a transição entre o capitalismo rumo ao comunismo, a ideia era permitir de modo centralizado que alguns setores tivessem um pequeno grau de liberdade econômica, desde que agissem em prol do coletivo, a economia do país de modo geral.
Assim como Lenin propôs na União Soviética o NEP, o Vietnã instituiu o Doi Moi, que seria uma espécie de economia de mercado com orientação socialista. Na prática, a propriedade privada passa a ser tolerada, e a economia se torna mista, assim como a economia chinesa. A partir da adoção desse sistema, o Vietnã experimentou o rápido crescimento econômico e deixou de ser um país isolado comercialmente para se tornar uma economia integrada a diversas nações ao redor do mundo. O mercado vietnamita passou a exportar primariamente os bens da agricultura, recebendo paralelamente investimentos estrangeiros. O Doi Moi foi primordial para entendermos essa mudança de mentalidade por parte do governo do Vietnã. Como o setor agrícola era praticamente a base da economia do país, grande parte das reformas foram feitas para esse setor no objetivo de reverter algumas das políticas que coletivizavam o uso das terras e socializavam a economia. A agricultura passou a ter uma abordagem mais privada, permitindo com que os fazendeiros precificassem os seus produtos de maneira mais autônoma, caso quisessem aumentar ou diminuir sua margem de lucro. Mais de 30 mil empresas privadas foram criadas, a economia cresceu mais de 7% ao ano e a pobreza foi reduzida quase pela metade. Ano após ano, a economia do Vietnã exportava cada vez mais. Ao longo da década de 1990, as exportações aumentaram de 20% a 30%. Em 1999, as exportações representavam 40% do PIB, um desempenho impressionante em um momento em que o restante da Ásia passava por uma crise econômica. Além dessas reformas, houveram esforços para a estabilização da moeda, controle de gastos, além da desestatização de empresas que não apresentavam um bom desempenho econômico. De modo geral, o sucesso do Vietnã se deve bastante a Doi Moi, mas não totalmente. É preciso entender que o milagre econômico do país, na verdade, foi transformá-lo de um grau de extrema pobreza até uma economia de mercado integrada com o restante do mundo. Depois dessa recuperação econômica tão significativa, o Vietnã ainda tem um grande caminho a trilhar, mas o seu histórico o classifica como um novo tigre asiático. Depois dessa recuperação econômica tão significativa, o Vietnã ainda tem um grande caminho a trilhar, mas o seu histórico o classifica como um novo tigre asiático. O outro fator que fez com que a economia do Vietnã se tornasse uma grande aposta para 2050 está diretamente ligada à sua posição geográfica. Os economistas costumam atribuir o sucesso vietnamita à China de maneira indireta. Alguns apontam que, na verdade, o Vietnã é a melhor alternativa caso você queira importar produtos da Ásia sem se envolver com os chineses. Falamos disso mais em relação às guerras comerciais travadas entre Estados Unidos e China e as tensões diplomáticas que rondam a região. O Vietnã tem trabalhado para oferecer, em menor escala, grande parte das exportações que a China oferece, e para notarmos isso basta consultarmos o índice de similaridade de exportações. Através desse gráfico, notamos que o Vietnã é a melhor alternativa de mercado fora da China, e este fenômeno se intensificou inclusive nos últimos 2 anos. Apesar de ser uma alternativa de exportação à China, isso não explica totalmente o porquê do Vietnã ser uma possível potência asiática. Na verdade, as demais causas do sucesso vietnamita estão nos acordos comerciais assinados após o Doi Moi. O plano permitiu a abertura comercial do país para o mundo. A assinatura do acordo bilateral, conhecido como BTA, entre os Estados Unidos e o Vietnã foi um marco importante. Desde então, o país comercializa com os Estados Unidos, deixando de lado os ressentimentos da antiga guerra. Adiciona-se a isso a entrada para a OMC em 2007, e notamos que, na verdade, o Vietnã tem trabalhado para se tornar cada vez mais uma força exportadora, assim como a Malásia, que foi a parte 1 da série dos novos tigres asiáticos. Inclusive, se você ainda não viu, tô deixando aqui em cima a playlist da série para você dar uma olhada. O Vietnã deu um verdadeiro salto econômico dos anos 70 até hoje. O PIB per capita na época era de $64 e atualmente gira em torno dos 3.694. Porém, isso não coloca o país na categoria de potência econômica, muito menos de um país rico. Isso acontece porque, assim como a Malásia, o país ainda sofre de uma economia pouco automatizada e, por consequência, os bens que são exportados não são de alto valor.
No topo da lista temos produtos eletroeletrônicos, correspondendo a 39% das exportações do país. Muitos desses são equipamentos como placas de circuitos, conectores e componentes que servem de apoio para produtos mais tecnológicos. Além disso, outros setores que merecem destaque são a produção de roupas e sapatos e mobiliário. Claro que quando vemos este perfil, identificamos logo que o Vietnã possui um grande leque de mão de obra barata. O país tem como característica principal uma classe média emergente e predominante, levando o Vietnã a alcançar o status de economia de renda média. Seu grande desafio é, sem dúvida, a especialização da mão de obra, que pode ser resolvida com um setor de pesquisa e desenvolvimento mais livre e com mais investimento. Além disso, o investimento estrangeiro, embora tenha alcançado o país, não atingiu a população de maneira mais direta. De acordo com a CNBC, grande parte do capital vindo de fora é investido no setor de fabricação e processamento e no setor imobiliário, ou seja, as empresas que prestam serviços à população permanecem sendo em grande parte domésticas e, portanto, com menor concorrência. O Vietnã deixa um histórico muito positivo de superação após a sua vitória na guerra com os Estados Unidos. Embora tenha começado com o pé esquerdo, insistindo em políticas coletivistas que aproximavam o país cada vez mais da União Soviética, posteriormente o país acabou por adotar um plano que, embora seja bastante centralizado no Estado, permitiu com que a sua economia fosse um pouco mais aberta e mais livre. Mesmo assim, é incorreto dizer que o milagre econômico do Vietnã o tenha tornado rico. Na verdade, o país ainda tem um longo caminho para se tornar um tigre asiático nos próximos 25 anos. Lembrando que se você ainda não assistiu o primeiro vídeo sobre a Malásia, estou deixando aqui no final para você acompanhar a série inteira. E se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima!